Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo, escrito por Juliane Caetano. Tópico de oração. Orar para que o Senhor repreenda o espírito de rebeldia, habite no coração dos filhos e nos ajude a exercer disciplina. Dia 14. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Há uma geração mais resistente em honrar os mais velhos e reconhecer a autoridade? Acho muito difícil. É um círculo vicioso. O trabalho consome os pais, que têm menos tempo para os filhos. Por isso, eles ficam expostos a influências externas. E os pais estão tão esgotados fisicamente e mentalmente que não têm força ou coragem para repreender de maneira firme. Fora as diversas correntes de educação que criam ser-humaninhos cheios de vontade e que aprenderam que o mundo gira em torno do seu umbigo. Parece até que é errado fazer com que os filhos arquem com as consequências do que plantaram. Basta chegar em escolas particulares ao final do ano para encontrar um sem números de pais querendo a todo custo a aprovação imediata de filhos, que não levaram a sério suas responsabilidades. A rebeldia se tornou comum, e mais, ser rebelde aos padrões impostos pela família e pela sociedade é sinônimo de popularidade. Onde vamos parar? O que será de nossos filhos se não acharem o limite? Sim, a situação é muito mais séria do que podemos imaginar. Uma hora ou outra, os filhos apresentarão atos de rebeldia. É inevitável. O que vai promover ou estancar a continuidade disso é nossa atitude como pais. Você já pensou em orar por isso? Pedir que Deus repreenda o espírito de rebeldia de seu filho? Temos, além disso feito, a nossa parte? Stormy Marte afirma: quando os filhos não honram o pai ou a mãe, em geral esse é o primeiro sinal de que os ídolos que existem em seu coração, qualquer que seja a idade dos filhos, são o orgulho e o egoísmo. É por isso que os filhos, que não são ensinados a obedecer aos pais, tornam-se rebeldes e dizem: vou fazer o que eu quiser e na hora que eu quiser. Nunca é tarde para começar a orar ou a agir. Deus está disposto a nos ajudar nessa tarefa tão árdua. O que precisamos é nos entregar em suas mãos. Vamos orar? Senhor, hoje clamo a Ti pela repreensão do espírito de rebeldia em nosso lar. Habita no coração dos meus filhos. Amém. Dicas para lidar com filhos rebeldes. A rebeldia é a dificuldade em aceitar a realidade da vida e saber lidar com limites e experiências negativas. Caso você tenha criado seus filhos mimados demais e agora enfrenta esse desafio, saiba que ainda dá tempo de corrigir alguns comportamentos e preparar seu filho para enfrentar a vida adulta de maneira mais saudável e harmoniosa. Além de orar diariamente por ele e com eles, se for possível, confira outros aspectos que podem ajudar. Estabeleça regras. O jovem precisa entender que, para viver em sociedade, é preciso seguir diversas regras, que começam dentro de casa. Estipule horários bem definidos para as refeições, para os estudos, para o descanso e para a diversão. Seguir uma rotina organizada desenvolve o senso de responsabilidade nas crianças e adolescentes e é fundamental para amenizar comportamentos rebeldes. Não encoberte os erros. Entenda que seu filho está crescendo e precisa aprender a lidar com certas situações sozinho. Não tente continuar protegendo a criança para sempre, pois isso impede que ela viva a consequência de determinadas ações e situações. Caso ele tenha sido reprovado em uma matéria, por exemplo, não tente encontrar culpados, como achar que o professor é rígido demais ou o método da escola não é o mais adequado. Essas atitudes acabam fortalecendo a falta de comprometimento do jovem e dificultam seu amadurecimento.
Converse e explique o motivo de suas decisões. Na adolescência, as cobranças começam a aumentar e, ao mesmo tempo, novos hábitos se instalam na vida do jovem. Faça o possível para sempre conversar sobre todas essas mudanças, explicando os motivos de suas decisões para seu filho, de modo que ele possa entender a forma como você conduz sua criação e formula as regras. Estabeleça um diálogo horizontal com seu filho, fazendo com que ele sinta mais confiança em se abrir e dividir as questões internas com você. Maneire nas críticas. É preciso cuidado para não desenvolver uma relação de competição com os filhos rebeldes, em que vocês ficam vendo quem pode mais. Muitos pais acabam exagerando nas críticas e, com isso, estabelecem uma relação cheia de ruídos, tensa e rígida. Prefira fazer críticas construtivas e não se esqueça de elogiar os pontos positivos e os acertos do adolescente. Elogie quando ele é assertivo. A valorização para as coisas positivas que ele faz e pelas características positivas que tem são muito importantes. Elas ajudam a reforçar os bons aspectos e caminhos.